por isso que eu digo que é algo polêmico, porque qual é o modo de nós pensarmos a liturgia de uma igreja? A gente pensa de acordo com os de fora ou de acordo com os de dentro? A gente escolhe o melhor horário para quem já vem ou para quem a gente quer alcançar? A gente escolhe os elementos do culto que nós já estamos acostumados ou os que são importantes para alcançar a comunidade? Esses dias eu fui numa igreja, sábado passado. E depois da oração dos joelhos começou a cantar aquela música, ouve no Senhor Santo, sabe? Fazia tanto tempo que eu não ouvia essa música, eu pensei, nossa, eu estou nos anos 80 de novo aqui. Aí eu perguntei pro pastor, o pastor falou, eu não consigo tirar essa música depois da oração. Eu falei, mas por quê? Aqui é uma tradição. Mas por que começaram, você sabe? Brincando com o pastor. Ele falou, não sei, falaram que sempre foi assim e sempre vai ser. Aí você pensa, a liturgia foi feita para quê? Você sabe que liturgia é uma palavra pagã? Meu Deus, vai rasgar minha... Liturgia era a palavra usada para ordem, de acordo com os rituais pagãos e também para os programas que aconteciam dos reis. Então, por exemplo, quando um rei entrava, o que acontecia com todo mundo que estava ali perante o rei? Se ficava de pé. Você não lembra nada, você? Aí entravam ali os religiosos, os juízes, os importantes também do reino, depois do rei. E aí eles entoavam uma música. E aí tinha o introito. Você não lembra nada, você também? Não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar para você é o seguinte. Nós temos que ter uma liturgia também voltada para a missão. Quando a gente olha para Jesus, o que Jesus veio fazer? Lembra dessa conversa que a gente teve aqui, né? Jesus, quando ele fala de uma igreja bíblica, ele veio quebrar 3 coisas. Através dele recomeçaram, né? O templo, o sacerdócio e o sacrifício. Você lembra, quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu no templo? Rasgou o véu. E quem gosta de Ellen White, o que a Ellen White diz que aconteceu também? Ela fala, eu acho isso tão interessante para a nossa visão. Ela fala que na hora que o sacerdote foi matar o cordeiro, rasgou o véu e o cordeiro fugiu. Na hora o cordeiro fugiu. Porque não precisava mais do cordeiro nem no templo, porque agora Jesus cumpriu todas as coisas. Sabe qual é a única igreja que prega que não existe mais santuário terrestre, só santuário celestial? Sabe qual denominação que prega isso? Além da Adventista, sabe outra? Não existe outra. Falcão, tá com uma mensagem, eu não estou conseguindo ver meu tempo. Apareceu ali, só para te avisar. Não, senão eu passo o tempo ali. Mas por que eu estou te perguntando isso? Quem aqui é criança adventista já levou uma bronca porque subiu nos santos dos santos. Ou porque JA tinha que ser embaixo, porque não podia ser em cima, porque em cima era o santo dos santos. Aí embaixo é o santo. Essas são linguagens do quê? Do santuário. Mas nós, como adventistas, acreditamos que não existe mais santuário. E o que acontece com o terrestre? É outra forma de santuário terrestre. Já vou falar para você. E o templo, o que aconteceu com o templo? O que Jesus falou? Não ia sobrar pedra sobre pedra. Então, no dia que Jesus morreu, não precisou mais de templo, nem sacerdote, nem sacrifício. Na verdade, houve uma alteração. Por exemplo, o templo, em vez de ser um prédio, agora vendo o que eu ia falar, ele passou para as pessoas. Porque agora o santuário é no céu, mas onde é o templo do Espírito Santo? O nosso corpo. Então, mais santíssimo do que o púlpito da tua igreja é o teu corpo. Forte isso, né? Às vezes a gente cuida mais da roupa que vai subir no degrau de cima e não cuida da nossa vida, do nosso corpo, onde estamos. Ali é o templo do Espírito Santo. Sacerdócio. De quem que é o sacerdócio agora? Se não tem mais templo, quem são os sacerdotes? Exatamente. Ainda bem que você está no quarto módulo e respondeu isso, hein? Senão eu ia falar para a Lu para a gente recomeçar. Voltar para o primeiro módulo. Porque o sacerdócio, segundo Paulo, é de todos os santos, todos os crentes. Ou seja, a oração do Palu é tão poderosa como a oração do Nambera, que é tão poderosa como a minha oração, e como a sua oração, e como qualquer um outro. Porque para Deus agora não existe mais barreira. Eu tenho livre acesso para chegar perante Deus, não importa quem eu sou. Então eu não tenho mais intercessor
terreno, o meu intercessor, o meu sacerdote, sumo sacerdote é Jesus Cristo. E aí Jesus fala que nós somos pontes para as pessoas. Por isso que quando ele fala em João 14, ele fala, eu vou preparar-vos morada. A gente pensa que é o tijolinho lá no céu. Mas Jesus está falando de mim e de você. Nós somos moradas. Que quando ele morreu na cruz, ele preparou para que a gente receba o Espírito Santo. E ele fala no capítulo 14, para que vocês façam coisas maiores do que eu fiz. Leia João 14 para você ver. É totalmente diferente, mas isso é outro assunto. Então o que acontece? Quem que é o sacerdote? Sacerdócio. Eu e você. E quem que é o sacrifício agora? O cordeiro fugiu. O que é o sacrifício agora? Ah, mas hoje de manhã uma irmã me falou, pastor, hoje estava 10 graus e eu fiz o sacrifício de vir à igreja. Você vê, a gente fala algumas coisas e não pensa. Sacrifício não tem mais. Quem fez o sacrifício? Jesus. Aí por que eu estou tocando nisso? O pastor Paulo falou para eu falar sobre liturgia. Sabe o que eu percebo? Que hoje em dia, a liturgia de muitas igrejas virou um sacrifício. Não sei se tem algum ancião aqui, mas somente para quem é ancião de igreja, para fazer escala de pregação, plataforma, quem vai fazer oração, quem vai fazer não sei o quê, aquela lista de coisas e ninguém mais quer participar, porque todo mundo que senta entende que é um espectador. Só que se todos são parte do corpo de Cristo, inclusive na adoração, na liturgia, isso é importante. Da onde que vem essa nossa herança, dessa liturgia que a gente tem hoje? Não rasgue as suas vestes, mas como o Adriano falou para nós no último módulo, é tudo de Constantino. O que Constantino fez? Ele mudou o sábado para o domingo, que os adventistas, nós ficamos loucos, como assim, né? Ele mudou, mas não foi só isso que ele fez de ruim. Ele instituiu prédios, colocou a igreja dentro de um limite e misturou o paganismo com o cristianismo. Mas como que era antes de Constantino? Como que era a igreja no Novo Testamento? Olha que interessante. Primeira coisa, a participação era aberta. Hoje nós vamos na igreja para ouvir alguém falar. No Novo Testamento, todos falavam. Porque o exemplo que eles tinham de comunhão, de serviço, era a sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga era um ponto de encontro para discutir vários assuntos, não era só religioso. E todos tinham a oportunidade de falar, todos. Então era como se fosse uma mesa redonda, uma mesa de conversa. Não tinha um orador principal, mas todos falavam. Eles tinham a oração, o estudo da palavra, o serviço, eles pregavam o evangelho e tinha ali o treinamento. E cada um era enviado para fazer bênção na comunidade. Simples assim. Então quando você olha lá, você vê que eles eram unânimes em oração, no partir do pão, no estudo da palavra. E aí começou a vir muita gente necessitada, eles criaram lá os diáconos para ter o serviço para atender as pessoas carentes. Quando a gente olha para uma liturgia, nós temos que olhar a liturgia para voltar para as nossas bases, nossas origens. O que Cristo ensinou para nós. E quando a gente fala de liturgia também, a gente não pode estar distante da comunidade. Como eu disse, não é para agradar quem vem, no sentido de quem já está ali, mas é para alcançar, é para ser relevante, é para testemunhar. Por exemplo, o Paulo citou aqui, né? Por que a nossa igreja tem culto às 9 horas? Porque o pessoal dava alimento para os bichinhos antes de ir na igreja. Quantos hoje dão alimento para os bichinhos? Ah, eu tenho um peixe, eu tenho um poodle, eu tenho... Mas você precisa acordar às 5 da manhã? Para comer? Mas você volta a dormir ou... Ah, então. Dá tempo de você voltar a dormir e ir na igreja. Mas sabe uma coisa também? Acho que o Paulo citou do horário do início, mas sabia que o horário do final também, Paulo? Porque eles tinham que voltar para cuidar da criação. Então eles tinham até 11h30 para terminar. Porque eles tinham que voltar ainda para olhar a criação e depois almoçar. Então eles tinham que voltar 11h30. E é engraçado que até hoje, dá 11h30, tem gente que levanta e vai embora. E quando eu estou pregando e vejo, eu penso, ele tem alguma criação para cuidar. Mas como o Paulo disse, qual o problema de eu ter um culto à sexta-feira à noite? Que na verdade, segundo nós cremos, não é mais sexta-feira à noite, é o quê? É sábado. Então se eu fizer a mesma doxologia no sábado, eu estou guardando ou não estou? Eu estou. Só que a questão do horário, vocês já perceberam que é indeterminado. Desde que eu faça para alcançar a comunidade que eu estou. Sabe o que eu percebo? A gente nunca olha a comunidade. A gente olha o que é melhor para nós.
Então o que o pessoal fala hoje em dia? 9 horas é muito cedo, vamos fazer 9h30. Ou fala assim, 9 horas é muito cedo, o povo chega atrasado, vamos começar às 9h30. Aí tem outros lugares que falam assim, mas aqui o povo é mais relaxado. 10 horas tá bom, 10 horas, todo mundo chega tranquilo e tal. Né? 10h30, tem lugar que já está começando 10h30. E tudo isso tem problema? Não, porque não tem uma regra. O único problema que eu vejo é que não está sendo voltado para a comunidade, está sendo voltado para os irmãos que já estão lá. Aí está sendo relevante? Esse é o problema. Quando eu falo de liturgia, eu não quero te dar uma receita pronta, embora eu vou te dar alguns princípios aqui. Mas eu quero que você pense na tua comunidade. É igual o Paulo falou, você marca 9 da manhã, 9h30, 10 horas. E no bairro que você está plantando a igreja, tem a maior feirinha da igreja, na comunidade, é no horário da igreja. Você vai conseguir alcançar aquele bairro? Você pode até alcançar, mas vai ser muito mais difícil, porque você vai ter que quebrar uma tradição das pessoas de irem na feirinha. Então você tem que pensar um pouco fora da caixa. É difícil? Muito difícil. Porque hoje mesmo uma irmã falou para mim, pastor, quando eu não venho na igreja de manhã eu me sinto mal. Eu sinto que eu estou pecando. Não é a mesma coisa. Porque nós já temos um costume, uma tradição. Né? Porque quando nós olhamos para os princípios lá do Novo Testamento, já vem lá o princípio da comunidade, né, que é buscar o relacionamento genuíno. Ou seja, a nossa igreja está aberta para a comunidade. E a comunidade precisa saber disso. Então, hoje, a igreja católica já não tem só missa às 9 da manhã. Porque eles perceberam que as pessoas não vêm mais. E quem vem na missa de manhã, domingo, quem é? Vocês estão indo, estão sabendo? Mas são os mais velhos, não são? Eu estava vendo esses dias uma transmissão numa igreja católica. E de manhã só tinha senhorinhas lá. Estava vendo. Novo Tempo? Não, Novo Tempo. Só o Velho Testamento. Os mais velhos. Por quê? Tradição. Mas o que a igreja fez? Um culto à noite. Eles estão percebendo que existem pessoas na comunidade que querem ir à noite também. É igual culto de quarta, culto de domingo, dentro de uma liturgia. O que você tem que perceber primeiro? O princípio da comunidade. Por que eu faço um culto de domingo e culto de quarta? Porque eu quero adorar a Deus. Então faz culto todo dia. Só quarta e domingo Deus é adorado? Não, mas se Jesus voltar numa quarta-feira. Queridos, não. Sim. Não, e você vê, né? A igreja adventista mundialmente não tem culto no domingo. Sabia disso? O único país que tem um culto firme no domingo é o Brasil. E sabe por quê? Porque eles tentaram alcançar a comunidade. O que eles perceberam anos atrás? De que a nossa comunidade era católica. Que horas o católico ia para a missa? E qual que é o culto evangelístico que nós chamamos? O domingo à noite, porque eles entendiam o seguinte, vai de manhã na missa, à noite vai na adventista. Isso é ruim? Claro que não. Eles tinham um princípio de comunidade. O que é ruim? É que hoje o Brasil é 50% pentecostal também, evangélica. E o princípio da igreja é discutido mesmo, culto evangelístico domingo. Qual que é o problema hoje em dia? É que dia que o evangélico vai na igreja? Que horas? Domingo à noite. Por que os nossos cultos evangelísticos não tem mais evangelismo quase? Porque a galera que a gente estava tentando evangelizar agora vai na igreja. Na igreja dele. E o desigrejado no domingo à noite já está pensando no que vai fazer na segunda, né? Ele não vai na igreja. Acabou que tem evangelismo para quem? Ficou só na nossa liturgia. Então, mais do que uma regra aqui. Olha que legal esse princípio experiencial, né? Busca experiência visual. Qual que é a ideia aí? É você criar experiências. Se você começar no domingo, não precisa ser toda a vida da igreja domingo. Você percebeu que não deu certo? Muda. Mas para nós isso é tão difícil, né? Nossa, teve uma igreja uma vez que eu fui tentar tirar o culto, porque não ia ninguém. Pensa na briga que deu. Sabe qual foi o resultado da reunião? Domingo não ia ninguém. O resultado da reunião não terminou com o de domingo, os irmãos se comprometeram a todo mundo vir domingo. O que você acha que aconteceu? Mas continua aberto até hoje. Continua a escala e o povo está lá.
Porque ninguém entendeu o princípio ainda. São pessoas, alcançar a comunidade. Não é só cumprir um papel. Então, às vezes a gente fala de liturgia, a gente vai pensar num papel que eu vou pôr aqui e vou te dar a ordem. Eu vou fazer isso também. Mas para te despertar ideia, você tem que olhar para a comunidade. Qual a comunidade que você quer alcançar? Você tem que pensar em tudo isso. Você sabia que hoje em dia a gente tem horários mais movimentados dos bairros que nós estamos? Isso já nos dá um sinal de qual é o horário que a gente pode até evitar para a pessoa chegar à igreja. Por exemplo, assim, ó, tem um horário que a nossa rua aqui está congestionada, nós vamos fazer culto, vai na piora, né? É uma coisa que a gente tem que olhar. Se a pessoa vai ter um estresse para chegar à igreja, será que ela volta depois? Quando eu era criança, né, era aqui da igreja do Portão, a gente não tinha estacionamento ali, Paulo. Sabe o que acontecia todo culto? Roubavam carro. Todos. E era assim, 2, 3 carros roubados na noite dos cultos. Você acha que uma visita que tem um carro roubado, ou ouviu alguém que teve o carro roubado, ela vai voltar, né, nessa igreja? Se não pensou no estacionamento, não pensou ali no melhor para ela. Aí você fala, pastor, isso é liturgia? É liturgia. Porque isso já se torna um ruído na comunicação para ela ser alcançada depois na palavra. Sabe o que eu queria mostrar para você aqui? É isso aqui, ó. Quando você for montar a sua liturgia lá, na tua igreja, coisas que você tem que prestar atenção. Faça o que tem significado. Não o que sempre é feito. Por exemplo, oração de joelho. Qual o significado disso? Se ficar esse silêncio na hora que você for montar a liturgia, já tira fora. Porque parece que não tem significado. Talvez para alguém pode ter, entende? Por que a gente faz oração sentado? Levanta um hino de pé. Tem que entrar na plataforma, não entra na plataforma. Você viu que a maioria das igrejas agora tiraram a plataforma. Mas todo mundo senta no primeiro banquinho ali, né? Só mudou de lado. Porque parece que é uma coisa que entrou na gente. Mas o que é principal dentro de uma liturgia? Você já está entendendo o seguinte. Aqui nós queremos alcançar a comunidade. O que nós queremos mostrar para a comunidade? Vocês estão no 4º módulo. O que você acha que é o principal que a comunidade tem que ver em nós? Se fosse falar em uma palavra. Jesus Cristo, isso. Eles têm que ver Cristo. Então, na hora de eu montar uma liturgia, eu vou escrever no papel, eu tenho que montar pensando no quê? Mostrar Cristo. Vou fazer uma pergunta indiscreta, mas você pode falar o que vier na tua cabeça. No sentido muito pessoal, assim. Quem é Cristo para você? Salvador. Então, se você fosse montar uma liturgia, pensando quem é Cristo para você, você ia evidenciar esse elemento de Salvador. O que a gente poderia pôr na liturgia do nosso culto mostrando que Jesus é Salvador? Difícil, né? Mas você vê que nós já estamos abrindo um leque aqui, né? Se eu quero mostrar Cristo, Ele é Salvador, o que eu vou fazer para mostrar às pessoas que Ele é Salvador? Na minha liturgia, no que eu vou guiar no culto ali. Acolher as pessoas. Mostra que Ele é Salvador? Então, na minha liturgia, começa na recepção, né? No estacionamento. Vocês estão... Sim. Não sei aqui, eu vou contar outro pecado meu, tá gravando aqui, né? Mas além de assistir missas, eu também vou na PIB. Meu Deus! É que eu fui pastor aqui no Portão. Eu já contei isso pra vocês, né? Que eu fui pastor do colégio. Ah, você é da PIB? Vixe, então não escuta. Mas eu vou falar bem. Eu fui pastor do Portão e os meus alunos eram da PIB. E adivinha quais alunos me ajudavam mais? Os adventistas ou os da PIB? Os da PIB. Tanto que ele até hoje tem um projeto lá no colégio que é o Intervalo Vida. Que eles criaram para pregar o evangelho. E aí, eles falavam assim, pastor, a gente ajuda o senhor em tudo aqui, o senhor não vai no nosso culto. O senhor nunca foi no nosso culto. E não sei o que. Começou assim, eu falei, eu vou ter que ir, né? E eu fui no culto de adolescentes dele. Acho que era culto de adolescentes, não me lembro, faz uns 12 anos. E olha, tempo atrás já. 10 anos, desculpe. Olha o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, Paulo, a hora que eu cheguei, não sei se ainda é assim, pediram para eu ligar o pisca. Perguntaram, você é daqui? Eu falei, não. Então liga o pisca. A hora que eu liguei o pisca, os carros estavam na minha frente, todos saíram. Como parecia, me senti um Moisés ouvindo o Mar Vermelho. Todos saíram na frente, assim. E eu tava com a Fer, eu falei, Fer, será que é pra gente ir? E deve ser, né? Quando eu fui,
Adivinha as primeiras vagas de quem que era? Não estava escrito assim, vaga pastoral, vaga do diácono, vaga do presidente, vaga... Não estava escrito nada. Só estava, não tinha... daí é do governo, né? Não estava escrito nada, e além de não estar escrito nada, não tinha ninguém estacionado. Aí eu pensei, não posso estacionar aqui também. O que eu fiz? Eu ia continuar. Quando eu fui virar, chegou um carinha de colete e falou, essa vaga é tua. Como que você acha que eu me senti? Cara, igualzinho, né? Mas olha que coisa. Alguém um dia lá na PIB pensou, é importante quem chega aqui se sentir bem. Isso faz parte da liturgia ou não? Claro, com certeza. Então assim, quando você for escrever no papel, o que Jesus representa para você? Tenta transmitir na liturgia. Sabe por que eu estou falando isso? Porque no século passado, vamos dizer assim, uns 300, 400, 500 anos antes, o que Deus representava para aquele povo que ia adorar na catedral? Deus representava aquele que era o juiz, e quando alguém errava, ele jogava a praga, e se você não fizesse tudo certinho, você ia pagar a penitência. Como que era a liturgia deles então? Quando entrava um representante de Deus, o que todo mundo fazia? Levantava. Né? Bagunça. Alguém pode falar alguma coisa? Falar amém? Não tinha isso antes, né? Nenhum pio, porque o Senhor está no seu santo templo, o quê? Cale-se toda a terra. Queridos, eles demonstravam Deus com essa liturgia, que era o Deus que eles entendiam. Quem é o Jesus que a gente entende? Vocês já assistiram o The Chosen? É um Jesus que não tem nada a ver com o que a gente está acostumado na tradição, né? Mas não é difícil pensar um Jesus naquele, quando eu leio Desatar das Nações, sabia? Para mim aquilo lá é Jesus. É a mesma coisa, só que a gente criou um Jesus tão diferente daquilo, que a gente olha aquilo e fala assim, nossa, se Jesus estivesse na tua planta agora, para fazer essa liturgia, para sentar com você, escrever no papel, definir as partes principais, definir o tempo adequado, o horário, por que Jesus ia dar prioridade? Para as pessoas. E aí dentro disso eu posso falar para você, faça isso na tua liturgia, mas eu não posso. Eu tenho que falar o seguinte para você, conheça Jesus de verdade. E aí a tua liturgia vai ser diferente. Eu fico triste nas minhas igrejas, quando a gente vai discutir liturgia, a gente nunca discute Jesus. Nunca. Nunca é na missão. E aí a gente fala da gente, o que a gente gosta, o hino que a gente gosta, a música que a gente quer, a forma que a gente quer. Querido, isso aqui é muito sério. Porque se a tua igreja não começar, é mais ou menos assim, a liturgia vai mostrar o que você acredita. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o tempo da adoração ali vai mostrar para quem está vindo a primeira vez o que é essencial para você, o que é importante. Então, o que você tem que entender? Um culto, uma liturgia tem que ser participativa, que é o centro de comunidade, tem que estar centrada na missão, que é o foco para fora. Quantas vezes Jesus nos evangelhos está dando tempo, você sabe? Leia todos os evangelhos, você vai descobrir que são 4. Aonde ele está o resto? Ou ele está no pátio ou está fora, em outros lugares. Porque para ele o importante é que acontece fora. Quando a gente fala de centrado na missão, a gente tem que pensar nos de fora, porque igrejas são os que são chamados para fora. Então a comunidade que ela está lá fora, ela precisa se sentir inclusa. Vocês já viram aquele vídeo do Mr. Bean indo a primeira vez na igreja? Nunca viram? Puxa, eu ia passar aqui, hoje eu pensei, todo mundo já viu, mas eu não sabia que vocês não tinham visto. Vou mandar pro Paulo, depois o Paulo manda para vocês. Eu achei que todo mundo já tinha visto. Mas é muito engraçado. E é como muitos visitantes se sentem. Pega um hino que ele não sabe, só para resumir para você, o Mr. Bean vai lá, fica todo perdido, a hora que ele senta, o povo levanta, a hora que levanta, ele senta, aí vão cantar o hino, ele só sabe aquela parte. Aleluia, aleluia. E quando ele achava que era aleluia, não ia aleluia, vou dar outro sozinho. É engraçado, você vai ter que ver. Mas tem muita gente que se sente assim. Irmãos, Jesus era um Deus, ele é um Deus inclusivo? Sim ou não? A gente tem medo dessa palavra hoje, inclusivo.
Mas inclusive é algo ótimo. Todos podiam sentar à mesa com Jesus, não podiam? Tinha alguém que ele não deixava chegar perto? O pessoal fala, não, os religiosos. Já acabou meu tempo. Até os religiosos não podiam sentar. Até os religiosos podiam sentar com Jesus. É por isso que onde ele tinha, eles estavam lá. Então assim, o nosso encontro semanal é para glorificar Jesus Cristo, quem Ele é. Então a gente se encontra para celebrar. Eu amo essa palavra, Paulo, católica, que o pessoal diz, mas eu não gosto de chamar de culto, eu gosto de falar de celebração. Que o católico fala celebração, né? Sério? Eu não sabia. Que legal. E substitui, né? O padre às vezes também tem um livrinho, né? Que eles... Você vê que coisa, eles estão incluindo mais pessoas, né? Porque eles perceberam que precisa de inclusão. Mas aqui, pra gente terminar. Irmãos, Jesus, Deus, quando criou o mundo, ele descansou em que dia? Sétimo. O que ele fez no primeiro depois do sétimo? A gente não sabe. Não, ele se celebrou no sétimo, né? É uma pergunta que a gente fica pensando. Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque eu costumo ir nas igrejas e ouvir o seguinte: que bom que a gente tem um sábado para recarregar as energias. Exatamente, né? Ele foi pro céu, né? Mas pra você manter o foco aqui. Por que eu estou perguntando isso? Ele guardou o sábado para celebrar o que ele já tinha feito, certo? Terminou o sábado, ele foi criar de novo? Será? Não está escrito isso. Jesus não usa o sábado para recarregar. Ele usa o sábado para celebrar. Não, sim, mas você está entendendo o foco ou não? O recarregar, eu posso ficar sem fazer nada e recarrego. Mas celebrar é diferente, porque para celebrar eu preciso do quê? Um motivo. Então a gente se reúne na igreja para quê? Para celebrar. Nós vamos celebrar quando? Quando a gente tem um motivo. Aí você fala, pastor, por que não vai gente na igreja no domingo, na quarta? Eu entendo o seguinte: quando você não vai na igreja, você não tem motivo para celebrar. Mas por que eu vou no sábado? Porque é tradição. Está errado também. A gente vai para celebrar. Não é nem para recarregar, nem para nada. Não tem nada, tipo, se eu ficar dormindo em casa no sábado, mas eu for na igreja com o coração mal agradecido, dá na mesa. A diferença é que eu estou num prédio arrumado e o outro eu estou deitado. Não é isso que Deus quer. Bom, para concluir aqui, você pode fazer um culto de 3 horas? Pode. Pode fazer um culto de 2h30? Pode. Você pode fazer um culto de 5 horas? Pode. Você pode fazer de 6 horas? Pode. Mas o que é importante? Que tudo que acontece no culto seja o quê? Celebração e seja relevante. Sabe o que as igrejas descobriram depois na pandemia? Descobriram que quando você tira o que não é relevante, sobra 1 hora de culto. E dá para fazer culto de 1h30. Nossa, olha que coisa fantástica. Porque na internet tinha que ser algo rápido. Eu queria mostrar isso aqui para você, para terminar aqui, Esse aqui nós já falamos aqui da recepção, do culto. O que é essencial? Vou falar aqui 3 coisas que são essenciais para você. A recepção você já falou. Dentro, o que tem que ter? Louvor é importante, sim ou não? Mas que tipo de louvor? A gente está falando aqui, é o quê? Aniversário você vai cantar parabéns para você, não vai? E no funeral você vai cantar parabéns para você? Porque não é o contexto ali, né? A música faz parte da liturgia ou não? No sentido de escolher previamente, ter uma organização. Louvor, palavra é importante ou não? Claro, é importante, desde que a palavra também seja para celebrar Jesus, né? Porque se não for para celebrar também, é melhor tirar. Se não for para celebrar Jesus, não devia ter espaço. Tem que ter um maior espaço de liturgia? Pode ter também. E terceiro, comida. É importante ou não? Dentro do que você pegou aqui no dos módulos. É importante ou não ter comida? Me diz o porquê então. Vê se vocês entenderam. Relacionamento. Que mais? Dentro do relacionamento vai acontecer o quê?
Abre caminho para o coração. Todo mundo se torna igual. Numa liturgia que tem comida, tudo isso vai acontecer. Você já parou para pensar que a última impressão é que fica, que o povo diz, né? Se o culto for horrível, mas tiver comida, e for comida boa, você pode salvar tudo que deu errado, não pode? Mas se o culto for muito bom e não tiver comida, ela pode até guardar ali alguma coisa, mas ela podia ter algo a mais, né? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o Paulo pediu para falar de liturgia aqui numa sequência, para te dar ideias. Você percebeu aqui que eu não te dei uma receita, porque a gente vai passar, tem até na pasta, né? Tem ali os módulos, tal, tem os textos de Ellen White também que ajudam. O Paulo pode passar para vocês também. Mas o que é importante de tudo isso? É a essência. A essência é Jesus Cristo. O que Jesus mais fazia com as pessoas? O acorde. Será que o acorde não pode ser a nossa liturgia de sábado? Já parou para pensar nisso? Não é uma liturgia aquilo ali, Paulo? Vamos lembrar aqui que é o acorde, o A. Numa celebração dá para abençoar? Você sabe qual que é a diferença na bênção da celebração? É que você abençoa para enviar. Você fala, tudo que você está recebendo aqui, agora você vai fazer para outro. Vamos para continuar. O C. Dá para comer no culto? Na liturgia do culto, não dá? Que mais? Tem oração ou não tem? Ouvir o Espírito Santo, dá para ter um momento de ouvir? Que na nossa liturgia hoje só tem um momento para falar, né? E para a gente ouvir, dá para tirar um tempo na liturgia para ouvir Deus? Claro, e você vai indo, você vai ver lá, ouvir o Espírito Santo, testemunhar. É uma liturgia isso ou não é? O provar e vede. Eu estava pensando isso, falei, nossa, o acorde dá uma liturgia total. A gente só vai replicar o que a gente já está fazendo durante a semana. Só que no momento em que nós vamos testemunhar. E aí quando você vai ouvir o Espírito Santo, qual é o tipo de mensagem tem que ter numa celebração? É de Cristo. Então, para fechar, pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês. Numa liturgia, o que é importante? Refletir Jesus Cristo. Se você entender quem é Jesus, todos os pontos que você for fazer, é mais ou menos aquela pergunta, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Ela tem que ser inclusiva, porque Jesus era inclusivo. Tem que mostrar salvação? Tem que mostrar porque Jesus salvava. Tem que mostrar, tem que ter comida? Sim, porque Jesus comia. E aí você vai seguindo o norte. Qual é o horário importante? Aí o horário você vai decidir dentro da tua comunidade. Então, tem pesquisas, né, Paulo, que mostram etnia, faixa etária do bairro, né? E origem de imigrantes, não tem? Que mostra quantos são poloneses, quantos são... com essa base, você já vai descobrir até o estilo de louvor da tua igreja, né? Tipo, ó, aqui a galera é mais afro, aqui é a galera que veio da cultura africana e tal. Você vai tocar lá Beethoven? A galera vai curtir? Pode até gostar, mas é o estilo deles expressarem? Não é, né? O Nambera está aqui lá de Guiné. O louvor nosso é diferente do dele, porque dele eles se expressam, né, Nambera? Aí lá no Haiti também, né? E etc. Então você tem que olhar a sua comunidade para criar uma liturgia. Que Deus abençoe vocês. E eu falo para você, na hora de montar a tua liturgia, converse com os pastores, para que vocês não façam algo distante da comunidade. Porque às vezes o pastor, hoje nós estamos aqui, mas nós também saímos, né? Às vezes o pastor não tem a mesma visão do que a gente. Então às vezes você vai querer impor algumas coisas, ele não vai entender, vai achar, ele quer uma visão mais liberal. Não, você fala assim, não, porque eu quero refletir Jesus. Se você tiver essa base, quem vai ser contra? Ninguém vai ser contra. Até quem for contra algum princípio de liturgia, né, vai falar assim, não pode isso, por que não pode? Quando ele percebe que você tem base porque você está afirmando, quebra todos os paradigmas. Que Deus abençoe você e que a nossa igreja, desde a nossa liturgia, a nossa porta, a nossa fachada, reflita Jesus já nas pequenas ações. Amém?